E aí, gente, tudo beleza? Bom, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Nicole e eu tenho 18 anos e hoje eu estou aqui para explicar um pouco sobre o meu método de estudo para a faculdade. Bom, eu tô no quarto semestre de fisioterapia e até agora eu digo pra vocês que eu não arranjei um método de estudo certo, tipo, certinho, é isso aqui, ponto, pra estudar. Porque cada semestre eu mudei um pouquinho. O meu mal foi que a vida inteira eu não fui acostumada a estudar. Eu pegava e estudava um pouquinho antes das provas, no fundamental, daí prestava atenção na aula e fazia dever de casa e pronto, tirava nota boa. Eu não lembro de nenhum momento que eu tive que me matar de estudar até chegar o último ano do ensino médio e a faculdade. Porque no último ano é aquilo, você vai fazer ENEM, aí você tem que estudar pra dedéu. Aí você descobre que você não sabe estudar e que tem muita matéria para você ver e que não dá tempo de você ver tudo em um ano só. E não dá mesmo. E em 2017, que foi meu último ano do ensino médio, eu comecei a estudar através de mapas mentais. Eu via videoaula, aí fazia o mapa mental da matéria e depois fazia uns exercícios para ver se eu estava sabendo bem a matéria. E chegou na faculdade, eu fui tentar usar os mesmos métodos. No primeiro semestre, a gente teve mais matéria teórica do que prática. Na verdade, a gente não teve nenhuma matéria prática, foi tudo teoria e teoria e teoria. Era psicologia aplicada à fisioterapia, era a evolução da história da fisioterapia, era alguma coisa lá que envolvia o SUS, era um monte de conceito, aí era primeiros socorros e não sei o quê. Aí, o que eu fiz? No primeiro semestre, as professoras e os professores, eles passam slides. Na verdade, eles passam slides em todos os semestres na minha faculdade. Então, a gente tem a matéria no slide como base para poder estudar. E o que eu fazia? Eu não conseguia entender direito só lendo o slide. Eu pegava o slide e fazia mapas mentais com a matéria. Eu colocava o título da matéria no meio e as coisas importantes sobre a matéria tudo em volta. Como, por exemplo, esses mapinhas mentais aqui, que são todos do primeiro semestre que eu fiz. Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho. E, por exemplo, no meio, eu colocava de uma cor. Em volta eu colocava da mesma cor e preto, pra, tipo, dar destaque. Aí o próximo mapa mental eu fazia de outra cor, colocava as coisas em volta e separava tudo bonitinho, com o título e com a descrição das coisas, tudo que eu precisava saber. E daí às vezes usava frente e verso porque não cabia numa parte só. Mas a maioria dos que eu fazia no primeiro semestre era isso. Pegava folha de sulfite, eu pegava folha de caderno mesmo, dividia na metade e fazia mapas mentais desse tamanho. Ó, eu tenho um monte disso. Um monte disso aqui guardado, ó. Eu não tenho coragem de jogar fora porque isso que deu muito trabalho pra fazer. E daí, isso que me ajudou muito a decorar as coisas e entender pras provas. Porque eu lembrava na minha mente o título, aí vinha uma pequena imagem de o que estava em volta, por causa dos mapas mentais. Isso acabou me ajudando muito a conseguir passar no primeiro semestre. Mas aí, chegou no segundo semestre e as matérias ficavam um pouco mais complexas e um pouco mais complicadinhas, sabe? Tinha agora biologia, bioquímica, aí tinha anatomia, fisiologia. E eu aqui com os mapas mentais eu não conseguia colocar toda a matéria. E o que eu fiz? Eu peguei os slides, então eu fui lendo e fui vendo que matéria que precisava saber para aquele slide. E a minha faculdade, ela tem uma plataforma online que tem uma biblioteca online. E eu aprendi a usar aquela biblioteca com livros em PDF para poder fazer os meus trabalhos. E eu acabei usando para estudar para a prova também. Eu pegava determinado assunto, abria 3 livros diferentes ali em PDF, aí eu procurava aquele assunto, porque eu prefiro muito mais esse livro em PDF do que pegar o livro na mão e ter que ficar folheando e procurando. Economiza muito mais tempo o livro em PDF e você procurar lá o termo que você quer e você simplesmente achar o que você quer. Eu prefiro, pelo menos. Não sei de vocês. Mas aí eu deixava uns 3 livros, 4 livros abertos, dependendo se eu não achasse em um, procurava em outro, se eu não achasse nesse, procurava em outro, até achar a matéria que eu precisava. E eu pegava e colocava os tópicos principais da matéria no Word e eu ia procurando sobre esses tópicos nos livros e no slide para ver o que estava falando sobre. Então eu escrevia um resumaço cheio de páginas no Word para poder estudar para a prova, porque os mapas mentais não iam dar conta. Era muita matéria. Então eu resumia tudo no Word, ficava tipo um documento gigante, dá para até vender um e-book com todas as coisas que eu escrevi. E depois de terminar todo o resumo no Word, eu pegava e fazia perguntas da matéria. Eu fazia todas as perguntas possíveis que eu pensava para que podia cair da matéria.
Então eu pegava todas aquelas perguntas. Primeiro eu fazia as perguntas, depois eu ia respondendo tudo. E tinha vez que dava tipo 20 perguntas, 30, 40, 50 perguntas na matéria. Porque daí você garante 100% que tudo que você estudou vai cair. E às vezes ainda caía coisa que eu não via. Mas a maioria da matéria eu já tinha gravado, porque eu tive que ficar lendo o livro e transcrevendo o livro e colocando as minhas palavras e procurando imagem, colocando o título. Aí eu me saí bem. Em anatomia, excepcionalmente, no segundo semestre, eu comentei com vocês no último vídeo que eu falei sobre a faculdade que eu tinha ido mal em anatomia no primeiro bimestre do segundo semestre. Porque eu não estudei direito. Eu, achei que seria mais fácil matéria de ossos e eu acabei não estudando tanto os acidentes ósseos e eu precisava tirar 9 na segunda prova para poder passar sem precisar fazer o exame para completar a nota, né? Precisava tirar 9. E para anatomia em específico, como que eu estudei? Bom, todas as aulas de anatomia que a gente tem um roteiro com todos os nomes, com todas as estruturas que podem cair. E daí na aula eles colocam setinhas nas estruturas. E o que eu fazia? Eu pegava e ficava olhando as estruturas e eu tava sem o roteiro, eu não tinha o roteiro. Mas daí eu perguntava para quem tinha o roteiro e olhava na estrutura para poder saber o que era. Então eu ficava lá depois de todas as aulas de anatomia e teve vezes que eu fiquei até a tarde para poder decorar o que é. Então, como era músculos a segunda prova de anatomia, eu tive que decorar todos os músculos. Daí eu peguei vídeo da internet que mostrava o nome dos músculos e origem, inserção, essas coisas assim. Então eu tentava entender como que funcionava o músculo. Entender mais ou menos para que serve. E eu procurava curiosidades às vezes e doenças como tendinite, essas coisinhas assim. Que é tudo sobre músculo. Tudo que eu podia pesquisar sobre músculo, eu pesquisava. Aí eu fiz resumo no Word com o músculo do lado, uma fotinho só do músculo, o nome do músculo, origem, inserção, ação e inervação. Tudinho. Eu fiz um documento inteirinho de todos os músculos do corpo. E eu pegava esse documento em PDF no meu celular e na aula eu olhava pro músculo, olhava pra peça. Olhava pro músculo, olhava pra peça. E eu também fiz as perguntas para anatomia. Eu perguntei tudo que era possível para cair de anatomia, coloquei as perguntas. E uma coisa importantíssima que isso me ajudou muito a conseguir decorar. Tenha alguém para te perguntar as coisas. Eu e meu namorado lutamos juntos nessa jornada de estudar para anatomia e estudar para todo o resto. Porque todas as vezes que eu fazia as perguntas e deixava uma lista no Word com pergunta e resposta, era, 5 da manhã, eu pedia para ele me ajudar a acordar às 5 da manhã e me convencer a acordar, porque se eu não tiver alguma coisa para me convencer a realmente acordar 2 horas, 3 horas mais cedo para estudar no mesmo dia da prova, eu não acordo. Então, para anatomia, eu comecei a estudar desde que acabou a segunda prova. E as outras matérias eu fui estudando, uma semana antes da prova. E eu prestava atenção na aula. Aí, meu namorado, ele me ajuda e me ajudou a acordar em todos os dias de prova, pelo menos 5 horas da manhã, para poder revisar toda a matéria e ver se eu sei tudo que eu tinha estudado até ali. Então eu pegava e dava o documento de perguntas para ele me fazia 20, 30 perguntas. E se eu errava, ele fazia e eu respondia de novo. Daí ele falava a resposta, daí ele mudava de pergunta, voltava para aquela pergunta. Nossa, gente, que trabalho que dá. Obrigado, mozão, por me ajudar a estudar. Tenham mozões assim que ajudam você a estudar, tá bom? Tenham mozões que cooperem para você ir bem nas provas. Continuando. E aí, chegou o terceiro semestre e como que eu estudaria para as provas, agora tendo uma matéria mais específica ainda? Eu não mudei tanto assim o meu método no primeiro bimestre do terceiro semestre. Eu continuei fazendo os resumos e colocando tudo no Word e fazendo as perguntas e bonitinho. Mas aí chegou no segundo bimestre, agora do terceiro semestre, e tinha muita matéria. Muita matéria. Muita matéria. Era coluna, junto com quadril, junto com tornozelo, junto com pé. Aí tinha que saber tudo isso de articulação e de acidentes ósseos. Aí tinha que saber os músculos que tinha. Aí mas não sei o que, para várias matérias.
Eram 3 matérias que usavam praticamente a mesma base de conhecimento que eu precisava saber. E eu não tinha visto articulação direito em anatomia no segundo semestre. Tipo, passou batido a articulação, não sabia quase nada. Aí eu fiquei, gente do céu, como que eu vou saber tudo isso? E fazer um resumo gigantesco no Word, eu tava com tanta preguiça, porque era muita matéria e era muito slide. E tipo, ia demorar horrores pra eu resumir aquilo tudo no documento do Word. E eu pensei, eu vou fazer mapa mental de novo. Porque daí eu coloco as partes mais importantes da base da matéria no mapa mental e fica mais fácil para eu poder estudar. Então o que eu fiz? Novamente, lá vai eu, abrindo vários livros, pegando imagens, pegando conceitos, separando conceitos. Mas daí eu fui fazer o mapa mental na mão, assim, eu fiquei com tanta preguiça. E a preguiça às vezes salva, tá, gente? O que eu pensei? Eu vou fazer no Photoshop. E eu fiz no Photoshop. Eu pegava e colocava o título no meio e ia colocando as coisas em volta. E o melhor, se você não tiver espaço lá, você pode diminuir a fonte, você pode apertar um pouquinho, você pode fazer o design do negócio inteiro no Photoshop. Sem ter tanto trabalho quanto na mão, porque se você fizer alguma coisinha errada na mão, já era, você fez a caneta. E aí, vai refazer o negócio de novo? Não vai. Eu fiz uns mapas mentais que deu até orgulho. Olha isso. Tá tudo amassado. Mas isso aqui é de quadril. Colocava as informações dos testes especiais atrás, que era de semiologia. E colocava as informações que precisava aqui na frente, sobre articulação, sobre movimento, sobre os acidentes ósseos, sobre não sei o que. Eu pegava até a foto do osso e desenhava em volta dela no Photoshop e pintava eu mesma para eu poder saber onde que era o que. E eu fiz isso com todas as partes de matéria. Isso aqui é coluna, isso aqui é joelho, isso aqui é tornozelo e pé. E, gente, eu tenho tanto orgulho desses mapas mentais que eu acho que daria pra fazer um e-book com eles, porque não tem nenhum material na internet que é bonitinho, explicado e bem compreensível, que nem eu fiz nesses resumos. E, tipo, aqui tá preto e branco, mas eu fiz colorido, bonitinho no Photoshop. Deu trabalho? Claro que deu. Deu muito trabalho. Mas foi um jeito que eu achei de usar o que eu gosto de fazer, que é design, que é essas partes que usam mídia, audiovisual e tal, pra conseguir estudar pra fisioterapia. Eu acabei conseguindo usar os meus conhecimentos, as minhas habilidades em audiovisual pra conseguir estudar pra fisioterapia. Olha como ficou chique. Eu desenhei isso aqui. Eu peguei, passei por cima e pintei tudo. Eu fiz tudo isso. Eu só não fiz essa parte da coluna aqui, que essa coluna aqui eu peguei na internet. Mas todo o resto eu desenhei, eu resumi, eu escrevi e pintei. Fiz tudo. E isso me ajudou muito a estudar, porque eu consegui entender a matéria e decorar. Porque eu tive tanto gosto em fazer o resumo desse jeito, que eu acho que eu vou continuar usando esse método para usar nesses outros semestres. Se funcionar, né? Mas eu sei que cada um tem o seu jeito de estudar, cada um tem o seu jeito de conseguir entender as coisas, mas o meu jeito é esse que eu mostrei pra vocês. Mapa mental, resumo e perguntas, basicamente. Assim que eu consigo estudar e assim que eu consigo entender a matéria. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Então esperem pelos próximos vídeos e até mais! Falou!